Então, muito boa tarde a todos, aos meus alunos, especialmente os do quinto ano, que vão agora assistir a esta aula, penso eu, não é? Vamos continuar a trabalhar o século XIII e hoje vamos ver o cotidiano na corte. No final desta aula, deverás ser capaz de distinguir a corte régia das cortes, identificar os poderes do rei, caracterizar o cotidiano da corte, identificar o património cultural, testemunhos do século XIII e relacionar a vida na corte com a ação governativa de Dom Dinis. São estes os objetivos e é isto que eu quero que vocês apontem nos vossos cadernos diários a cada aula que assistam, ok? Pronto, vamos então começar. Eu gostava de vos dar alguma explicação antes de começar a mostrar aqui o vosso vídeo da aula. Queria fazer já a distinção entre corte, régia e cortes. Aliás, aparece aqui logo, vocês como podem estar a ver, corte régia e cortes. Embora as palavras sejam semelhantes, são coisas totalmente diferentes, ok? Depois de vermos o vídeo, ou aliás, antes de vermos o vídeo, o glossário diz-nos aqui que nós temos que ter em conta estes conceitos, ok? Para a aula 2, certo? Portanto, temos as cortes e temos corte régia. Distinguir uma coisa da outra. O que são as cortes? As cortes são assembleias, reuniões, convocadas pelo rei, onde estavam presentes os representantes do clero, da nobreza e do povo. E o que é uma corte régia? A corte régia é um conjunto de pessoas que residem na corte e convivem com o rei. Ou seja, estão junto a ele, vivem com ele, no palácio dele. É esta a diferença que vocês têm que saber estabelecer, ok? Cortes e corte régia. As cortes é uma reunião em que o rei chamava. Primeiramente, nas primeiras cortes, começaram por chamar apenas os membros do clero e da nobreza, né? Que eram homens mais importantes. Mas depois, com o passar do tempo, passaram também a convocar as pessoas do povo. Portanto, as cortes eram reuniões onde o rei se aconselhava e onde o rei sempre queria lançar impostos ou declarar guerra. Ele aconselhava-se com os seus homens, com os seus senhores e também com as pessoas do povo. A corte régia. A corte régia é exatamente o sítio onde o rei vive, é o castelo onde ele está, e sempre que o rei se desloca, toda a corte o acompanha, não é? O rei tinha vários castelos, tinha várias residências, e a corte são as pessoas que convivem junto ao rei, não é? São os seus conselheiros, são os seus guardas pessoais, a sua família, etc, etc. Os aios, havia muitos criados, muita criadagem, não é? Como vocês podem imaginar naquela altura. Então eu penso que depois destas explicações estamos em condições de ver o vídeo, ok? Vamos lá então ver o vídeo para ver como é que isto corre. Os reis não viviam sempre no mesmo castelo ou paço real e também não viviam sozinhos. Andavam sempre acompanhados pela sua corte. A corte régia era constituída pela família real e por um conjunto de nobres que podiam ser cavaleiros, membros do conselho do rei e outros servidores. A corte apoiava o rei na governação e na diversão. Aos habitantes da corte chamavam-se cortesãos. Estão a ver? Portanto, a corte régia são as pessoas que andam com o rei vai para Santarém, a corte vai com ele. O rei vem a Lisboa, a corte vai com ele. Portanto, são as pessoas que convivem com o rei, que vivem com ele, é a família dele, ok? E agora aqui as cortes. O rei tinha a missão de governar o reino. Nesta obrigação era ajudado por um grupo de nobres e de elementos do clero que formavam o conselho do rei. Quando os problemas a resolver eram muito importantes, o rei podia convocar as cortes. As cortes eram uma assembleia que reunia os representantes dos três grupos sociais, clero, nobreza e povo. Serviam para aconselhar o rei, isto é, tinham um caráter consultivo, pois o rei não era obrigado a aplicar os seus pareceres. Portanto, o rei decidia, não é? A última palavra era sempre do rei, não é? O rei é que decidia se realmente aquilo que as cortes achavam bem ou mal, era sempre, a última palavra era sempre do rei. Mas convém que vocês distingam bem então aqui estes dois conceitos, ok? Corte régia e cortes. Porque são coisas que muitas vezes os alunos confundem e baralham. Lá está este telemóvel aqui a tocar e a chatear. Portanto, vamos agora passar então aqui ao exercício 2 para ver quem é que teve com atenção. E o que é que diz? Diz assim, corte régia, exercícios.
faz a correspondência correta entre os acontecimentos e o espaço em que decorrem. Temos aqui as cortes, temos aqui a corte régia e depois temos aqui um conjunto de frases que temos que ligar ao local correto, não é? Criação de um novo imposto sobre a compra e venda de pão. Portanto, o rei queria lançar um imposto sobre o pão e então aconselhou-se. Vocês acham que isto pertence às cortes ou à corte régia? Onde é que o rei ia resolver este problema? Muito bem. Os que pensam que é a corte, as cortes, aliás, pensaram bem. Agora, o rei, a caçada ao javali em Figueiró dos Vinhos. Ora, uma caçada ao javali, isto é uma festa, não é? É um divertimento, é uma maneira dos nobres e do rei se divertirem. Então aqui vamos ligar à corte régia. Um sarau de poesia e dança. Ora, isto dava-se também na corte régia. Eram as tais noites que nós já tínhamos visto nas outras aulas em que eles se divertiam, juntamente com as pessoas que tocavam as guitarras. Lembram-se como é que se chamavam os elementos que tocavam guitarra e diziam poesia? Das aulas anteriores, que já não se lembram. Então pronto, olha, se não se lembrarem, a questão fica para a aula síncrona. Quando estivermos em contacto uns com os outros, novamente eu vou falar sobre este assunto, ok? Fazer esta pergunta aos alunos. Consulta sobre uma cunhagem de uma nova moeda. Portanto, o rei queria mudar o aspecto da moeda, queria pôr lá a cara dele, queria mudar a moeda. Então ele ia onde? Ia pedir às cortes, ia-se informar, ia-se consultar junto das cortes ou ia para a corte régia? Ora, este vê-se bem que é um assunto relacionado com as cortes. E a última frase diz assim: decisão sobre a fixação de uma corte numa determinada cidade do reino. Portanto, o rei queria fixar-se numa determinada cidade. Ele ia pedir às cortes ou era na corte régia? O que é que vocês acham? Esta aqui, a decisão sobre fixação da corte. Ora, o rei não ia pedir opinião aos outros onde é que ia viver. Portanto, eu penso que isto pertence aqui. Está mal, pensei mal. Vou pagar. E então a decisão da fixação da corte, se o rei quisesse mudar de algum lado, ele ia mudar do sítio onde estava para outro lugar, ele ia consultar então as cortes. E tínhamos então o exercício totalmente correto. Aqui no Saber Mais, damos aqui até ao século XIII, os reis portugueses convocaram cortes 11 vezes. O rei Dom Dinis foi o monarca que mais cortes convocou. Estão a ver? Portanto, este rei, sem dúvida que tinha em conta a opinião dos outros. Ou seja, gostava de ouvir os outros e ver o que é que os outros pensavam. E isto mostra bem o caráter da pessoa, não é? Quando nós decidimos sozinhos sobre uma determinada situação, ou quando nós pedimos ajuda e pedimos conselhos a outras pessoas, eu penso que é uma situação muito mais equilibrada, não é? Especialmente porque cada decisão são afetadas muitas pessoas, não é? Cada vez que o rei decidia qualquer coisa, todo o reino tinha que obedecer. Então vejam, a curiosidade de Afonso Henriques, em 1143, Lamego convocou as primeiras cortes em Portugal. Lendárias, não é? Depois Afonso II, 1211, em Coimbra. Afonso III, o rei que conquistou o Algarve. Vejam, 1, 2, 3, 4 cortes. Uma em Leiria, Guimarães e depois Santarém. Portanto, era um homem também era um rei também que passou a consultar os seus conselheiros e ouvir as pessoas, não é? Dom Dinis foi o campeão. Foi o campeão dos reis que convocaram cortes. Porquê? Porque era um rei democrático. Eu já vos expliquei que este rei, foi um rei muito importante, porque tinha uma visão de futuro. Foi um homem que foi capaz de projetar a corte o Pinhal de Leiria, pensando já no futuro, da necessidade da madeira que nós teríamos. Depois, quando partimos para as descobertas, foi com a madeira e com a floresta de Leiria que Dom Dinis plantou, que foi com essas madeiras que nós construímos as nossas caravelas, as nossas naus. Portanto, este rei tinha uma visão, era um poeta, era escritor, portanto, era um homem sensível, não é? Não era como os outros reis, a maior parte deles eram analfabetos, não é? Como eu já vos disse. Nem sequer sabiam ler. Por isso é que eles tinham um anel, não é?
um anel com um símbolo e onde assinavam, carregavam no documento e aquilo ficava ali marcado numa cera, cada vez, porque muitos deles não sabiam escrever o nome sequer. Ok? Essa é que é a realidade. Ok, tínhamos então o 2 feito, vamos passar para o 3. E então o que é que nos diz aqui o exercício 3? Eu já estou a ver, quando vejo coisas a brilhar, fico logo com os olhinhos aqui a piscar. Já tenho aqui a ver umas moedinhas. Ora, vamos lá ver o que é que diz por aqui. Os poderes do rei. Portanto, como vocês podem imaginar, o rei era um homem muito poderoso. Era o homem mais poderoso da corte, não é? E não só, era o homem mais poderoso do reino. A palavra do rei era ordem. E então o que é que eles pedem aqui neste exercício? Até ao século XIII, o rei era o senhor mais rico e mais poderoso do reino de Portugal. Possuía a autoridade máxima e um conjunto de poderes representados nas imagens abaixo. Depois de observar as imagens, arrasta as expressões para os locais corretos. Fazer as leis. Vocês acham que é aqui, neste homem que está a ser enforcado? Aqui, espadas, guerra, moeda, dinheiro. Eu acho que fazer as leis é exatamente aqui. Estão aqui a ver o rei que ia fazer as leis, não é? Vamos lá ver se isto está correto. Parece que sim. E agora aplicar a justiça suprema. Estão a ver o que é a justiça suprema. Já vos tinha falado nisso. Portanto, os senhores podem fazer justiça nos seus consenhorios. Mas a justiça suprema, ou seja, a morte da pessoa, ou então a amputação dos membros, que eu também já falei nisso, isso era uma decisão do rei, ok? Portanto, aplicar a justiça suprema, que é este caso, este indivíduo vai ser enforcado, porque se calhar cometeu um crime grave, não é? Naquela altura a lei era muito taxativa, não é? Era muito brutal e todas as pessoas tinham que cumprir, porque senão, como vocês podem imaginar, não havia maneira de controlar, não é? Agora, cunhar moeda, lá está, aqui a moedinha a brilhar. Cunhar significa fazer, não é? Pôr um cunho na moeda. Vamos pôr então aqui por baixo das moedinhas. E, por exclusão de partes, o que é que sobra? Decidir da guerra e da paz. Lá está uma bandeira de paz branca e uma espada que representa a guerra. Colocávamos aqui então e tínhamos o exercício realizado. Então, cunhar a moeda, fazer as leis, decidir da paz e da guerra e aplicar a justiça suprema. São os poderes do rei. Gostaria que apontassem isto também no caderno, porque isto não é muita coisa, não é? 1, 2, 3, 4. São 4 coisinhas, não é? Não é muito. O professor também não está a pedir muito. Portanto, cunhar a moeda, já metem assim. Os poderes do rei, 2 pontos. E depois metem cunhar a moeda, vírgula. Fazer as leis, vírgula. E por aí fora, ok? E fica o que eu quero que vocês façam. E pronto, tínhamos o exercício realizado. Está aqui uma imagem. Era aquilo que nós acabámos de ver. Vamos passar aqui, eu estou a explorar o CD a primeira vez com vocês, não é? É assim é que é giro. Para eu poder errar também e vocês poderem ver. Olha, o professor errou, mas depois corrigiu. Portanto, o erro é a base da aprendizagem. Nunca se esqueçam disso, não é? Às vezes pensa, o professor, os alunos que erram muito sabem pouco. Pois, às vezes não é bem assim. Às vezes o aluno sabe mais e é por saber muito é que erra, porque complica aquilo que é simples. Isso acontece muitas vezes. Ora, esta atividade número 4 diz então aqui atividades dos cortesãos. Já sabem que os cortesãos, esta palavra que está aqui, cortesãos, são as pessoas que vivem junto ao rei, são as pessoas da corte. As atividades deles no dia a dia, classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas. Portanto, aqui temos que ver o que é falso e o que é verdadeiro. Está aqui então a corte e tal. Temos aqui um palhaço. O rei gostava muito de ter estes homens ao lado dele para fazer rir, né? Que estas pessoas faziam palhaçadas e cambalhotas, contavam anedotas. Então vamos ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Os membros da corte trabalhavam no campo durante o dia. Ora, membros da corte, nobres, trabalharem no campo? Não pode, não pode. As damas da corte faziam pão e sopa. Ora, as damas da corte não faziam pão nem nada disso. Isso era a criadagem. Elas apenas acompanhavam os seus senhores, criavam os filhos, e muitas vezes não eram elas que criavam os filhos, eram as amas.
Portanto, eu também acho que esta está falsa. As caçadas divertiam o rei e a sua corte. Ora, cá está, então o rei aqui todo contente, né? Isto deveria ser supostamente uma caçada, né? Eles estão aqui no campo. Portanto, esta eu vou considerar correta. A caça à perdiz, à lebre ou ao javali era uma das atividades que o rei e a sua corte desempenhavam durante o dia. Logo de manhã iam para os bosques caçar, montados a cavalo e acompanhados dos seus cães. Para além das caçadas, os cortesãos e o rei gostavam de se divertir em justas e torneios. Durante a tarde, ou ao serão, os membros da corte gostavam de praticar atividades mais intelectuais ou simplesmente mais calmas, como jogar xadrez e passear pelos jardins, e, no caso das senhoras, fazer bordados. Estão a ver aqui um aspecto que eu não mencionei. Portanto, as damas, pelo menos, faziam bordados, não é? As damas da corte, as mulheres dos nobres, dos grandes senhores. Portanto, sempre tinham alguma ocupação. Também já tínhamos falado das justas e nos torneios, que eram aqueles exercícios, eram guerras feitas com armas de madeira, em que eles treinavam uma série de batalhas para se manterem ativos e para estarem preparados para a guerra, não é? Era esta a forma que os nobres tinham de se preparar para futuros conflitos, porque efetivamente nesta altura havia muitos conflitos, mesmo entre os reinos, não é, cristãos, havia batalhas e havia lutas, como vocês sabem. Ok, então parece-me que aqui, relativamente ao exercício número 4, também temos isto concluído. Vamos para o 5. Ora, as atividades dos cortesãos, o sarau e as festas. Lá está o tal membro que eu vos pedi há pouco o nome. Vamos lá ver se vocês conseguem lembrar deles. Começa por B. É os bardos. Estão a ver ele aqui a tocar guitarra? Os bardos. Aqui estão dois, não é? Vamos ouvir então o filme. O cotidiano na corte era bastante animado durante a noite. Observa a animação. À noite é quando eles mais se divertiam. Aqui temos uma dama a dançar, aqui para o rei, ok? Vamos então ouvir. Os banquetes na corte eram sinónimo de festa à volta da mesa. Comia-se carne, peixe, mariscos, frutas e doces, acompanhados com vinho e cerveja. Durante e depois da ceia, os cortesãos divertiam-se com as acrobacias e malabarismos dos saltimbancos e as danças das bailarinas. Cantava-se e dançava-se ao som de pífaros, alaúdes e tambores. Jograis e trovadores abrilhantavam os saraus com os seus versos e poemas. O próprio rei Dom Dinis era trovador e um excelente poeta. Estão a ver? Dom Dinis. Aqui estamos na corte de Dom Dinis. Eu penso que este filmezinho até tem muita informação. Eu vou repeti-lo novamente. Vou parar em certos e determinados conceitos que eles falam para aprofundar um bocadinho mais, não é? Então vamos lá ouvir outra vez as atividades da corte durante a noite, não é? Os banquetes na corte eram sinónimo de festa à volta da mesa. Comia-se carne, peixe, mariscos, frutas. Carne, peixe, mariscos e frutas. E bebia-se muito vinho, como vocês sabem, não é? Portanto, vamos fixando aqui o que eles vão dizendo. Frutas e doces, acompanhados com vinho e cerveja. Durante e depois da ceia, os cortesãos divertiam-se com as acrobacias e malabarismos dos saltimbancos e as danças das bailarinas. Estão a ver? Saltimbancos, aquele rapaz que está a fazer mortais, está a fazer cambalhotas, bailarinas e os bardos, que tocavam as suas guitarras e cantavam e acompanhavam a dança, não é? Os cortesãos são os que estão ali sentados, aqui ao fundo, não é? A assistir, são os nobres da corte a assistirem então ao espetáculo. Cantava-se e dançava-se ao som de pífaros, alaúdes e tambores. Ora, pífaros, não é? Toda a gente sabe o que isso é. Alaúde era exatamente esta guitarra. Chamava-se alaúde. Eram estes os instrumentos, ok? Jograis e trovadores abrilhantavam os saraus com os seus versos e poemas. O próprio rei Dom Dinis era trovador e um... Estão a ver? Trovadores são aqueles que cantam com os alaúdes e dizem poesia. Ok? É importante que vocês compreendam o significado destas palavras.
excelente poeta. Dom Dinis era um excelente poeta. Fazia muita poesia. Isso quer dizer que ele era um homem letrado, não é? Sabia ler e escrever. Ok, vamos então, depois de vermos o nosso videozinho, vamos passar então aqui ao 6 e ver aqui o que é que nos é pedido nos exercícios, não é? Classifica as afirmações de verdadeiras ou falsas, tal e qual como no exercício anterior, não é? As caçadas divertiam o rei e os cortesãos. Verdadeiro. A cópia manuscrita, ou seja, à mão, de livros antigos era uma tarefa obrigatória dos conselheiros do rei. Isto é falso. Porque quem é que fazia isto? Eram os monges. Os monges copistas é que passavam as noites a copiar os livros para os livros em língua latina e grega para a língua portuguesa, né? O galaico-português daquela altura. Por isso nós temos tanta informação sobre o século XIII, não é? E mais sobre o século XIV. À medida que os reis vão passando, vai havendo até um cronologista que é o rei, que é o homem que escreve a história do rei. Há sempre um homem que está a acompanhar o rei e que conta o que é que o rei vai fazendo. Muitas vezes as coisas eram exageradas, não é? Mas é por aí que nós temos essa informação. Portanto, a cópia manuscrita de livros era uma tarefa obrigatória dos conselheiros do rei. Não, é falso. Os cortesãos auxiliavam o rei na exploração pecuária e da pecuária das suas terras. Ora, isto também não me faz sentido a mim, não é? Os cortesãos são senhores da nobreza. Ajudavam o rei na exploração pecuária das suas terras. Ou seja, tratavam dos animais. Não me parece que isto é falso. Os torneios eram uma atividade desenvolvida nos senhorios e na corte. Aqui concordo. Os torneios e as justas eram atividades desenvolvidas nos senhorios e na corte, para que eles se divertissem e treinassem ao mesmo tempo, não é? Eu acho que essa está certa. Nos saraus da corte havia danças, cantares, malabarismos e até declamação de poesia. Ora, eu também acho que esta está certa. Não é? Porque acabámos de ver o filme e vimos que efetivamente eram essas as atividades que se faziam na corte. Nos banquetes da corte era proibido beber cerveja por ser considerada uma bebida do povo. Pelo que ouvimos no filme anterior também não está correto, porque nos banquetes da corte havia vinho e cerveja. A cerveja, aliás, era bebida por toda a gente, não é? Daquela altura era bebida por toda a gente, feita a partir da cevada. Portanto, os banquetes da corte eram proibidos de beber cerveja. Isto é falso. As damas da corte bordavam e passeavam ao longo do dia. Estão a ver? Bordavam, faziam roupa para os seus filhos, para o rei, para os seus familiares e ao longo do dia passeavam. Tinham uma vida muito desafogada. Verdadeiro. E pronto, tínhamos o exercício 6 também realizado. Passaríamos ao 7. Ao 7º exercício, onde temos mais um pequeno filmezinho para assistir e vamos aqui, observa atentamente a animação. Portanto, o património e a corte. Atenção, a noção de património. Património é o que é nosso, não é? É o que pertence à nossa cultura. Vamos lá. Vamos lá ver mais um. A corte portuguesa instalava-se em diferentes castelos e paços, que ainda hoje existem e podem ser visitados. Nestes espaços, ao longo do século XIII, desenvolveu-se uma cultura muito própria. O rei e os senhores e damas da nobreza apresentavam-se ricamente vestidos e com os emblemas de família inscritos em tapetes e em bandeiras. Ao som de instrumentos como o alaúde ou a flauta, os jograis e trovadores recitavam os seus poemas. Estes poemas constituem importantes referências da literatura portuguesa, uma vez que marcam o seu nascimento. A criação da primeira Universidade Portuguesa, em 1290, em Lisboa, contribuiu também para o desenvolvimento da cultura portuguesa. A universidade foi mudada várias vezes de Lisboa para Coimbra, acabando por se fixar nesta cidade. Por isso, na atualidade, a Universidade de Coimbra é considerada a mais antiga universidade portuguesa. Estão a ver aqui uma série de informações importantes. Portanto, aqui o que é que nos é pedido? É-nos pedido, ao ouvirmos o filme, vimos perfeitamente que há aqui uma série de informação que
vocês têm que fixar, não é? Porque nós não podemos misturar aqui uma guitarra elétrica com pífaro, não é? Nem com alaúde. Portanto, há aqui coisas que não pertencem, não é? Clicam sobre as imagens dos testemunhos culturais do século XIII. Ora, temos então aqui uma flauta, vamos clicar, e um castelo, que os reis tinham vários castelos, como eu já vos disse, eles deslocavam e as cortes iam com eles, não é? E era uma maneira do rei também dar assistência e mostrar que estava interessado em saber os problemas de cada cidade, de cada região, não é? As cortes, muitas vezes as cortes eram chamadas cortes móveis, não é? Porque eles andavam sempre de um lado para o outro para saber o que é que estava a passar no reino e o que é que podiam fazer para melhorar, para ajudar. Portanto, já temos aqui selecionado aqui a flauta, já temos selecionado aqui também o alaúde e falta o castelo. E pronto, estes dois não são, porque eu penso que isto aqui, Casa de Música, no Porto, é um edifício muito bonito, por acaso, mas é moderno. E temos aqui uma guitarra elétrica, que também é muito moderno, portanto, isto não entra aqui no século XIII. E pronto, tínhamos o exercício cético também realizado. Eu, El Rei Dom Denis, consegui tomar muitas medidas para desenvolver a cultura e a economia do reino, porque vivia em clima de paz. O reino já estava todo conquistado e, por isso, tive tempo e segurança para me dedicar à governação, à vida na corte e também para escrever os poemas. Já compus a primeira estrofe, escutem. Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é? Que tal, apraz-vos? Estão a ver um poema muito conhecido do rei Dom Dinis. Ai flores do verde pinho, se saberdes novas do meu amigo, ai Deus e o é. Ai Deus e o é. Ou seja, é uma rapariga apaixonada que está a perguntar se a Deus se sabe as notícias do seu amado, porque o seu amado já há muito tempo que não aparece. Portanto, isto é uma poesia escrita por Dom Dinis, não é? Muito conhecida. Depois vocês, quando forem mais velhinhos e estudarem depois no 11º e 12º ano, vão aprender isto. De forma mais aprofundada, não é? Portanto, temos aqui então o exercício, houve a explicação de Dom Dinis, já ouvimos, depois preenche o espaço em branco com as respostas corretas. Medidas governativas tomadas por Dom Dinis. Desenvolvimento. Vamos ver o que é que esta medida fez. Se ela esteve relacionada com o plano tecnológico, as finanças e saúde, ou com a cultura e o ensino. Portanto, o rei ordenou que os documentos oficiais passassem a ser escritos em português. Veja, foi o rei Dom Dinis que inaugurou a língua portuguesa. Foi ele que mudou o galaico ao português, que nós falávamos uma língua que era meio galego, era meio espanhol, e passámos a escrever e a falar de uma maneira totalmente diferente. É isso que nos distingue, não é, do castelhano, que é a língua que falam os espanhóis, não é? Portanto, ordenou que os documentos oficiais passassem a ser escritos em português e abandonou o latim. Criou a primeira universidade portuguesa, chamada Estudos Gerais, em Lisboa, que depois, mais tarde, vocês já sabem, como ouviram no filme, foi transitou para Coimbra, e hoje em dia a universidade mais antiga é considerada a Universidade de Coimbra, não é? É chamada a cidade dos estudantes. Mas atenção, porque a primeira foi em Lisboa, chamava-se Estudos Gerais, ok? Está aqui. Foi criada por Dom Dinis em Lisboa. Certo? Portanto, isto está tudo relacionado com a cultura e com o ensino. Esta frase, na agricultura mandou desbravar matos e secar pântanos para aumentar os campos de utilização agrícola. Mandou semear pinhais junto ao litoral para evitar a erosão, entre outros o pinhal de leiria, como eu já vos falei há pouco. Na pesca, deu regalias às populações que quisessem vir para o litoral. Portanto, quem quisesse vir pescar tinha regalias, era-lhes oferecido um barco, de forma gratuita, era-lhes feita uma habitação, para eles poderem viver junto ao mar. Portanto, o rei queria que as pessoas se dedicassem a estas atividades e facilitava, não é? No comércio, criou feiras, criou a Bolsa dos Mercadores, que era uma espécie de seguro, para que quando um barco naufragasse, os outros pudessem todos ajudar e contribuir e pudesse ser feito um novo navio, não é?
Bolsa dos Mercadores, fez um tratado de comércio com o rei da Inglaterra, facilitou a construção de navios, criou uma armada para proteger os navios portugueses dos ataques dos piratas. Nesta altura havia muita pirataria dos mouros e então o rei decidiu construir a sua própria armada. Né? Quando a gente diz armada, já sabe como é um barco que tem armas. Né? Uma armada é um conjunto de barcos de guerra, certo? E como vocês podem estar a ver, foi já a partir de Dom Dinis que se começa já com uma certa preocupação relativamente ao litoral, às terras junto ao mar, criar populações junto ao mar para proteger, não é, o nosso território dos ataques dos piratas mouros. Também se falou aqui da erosão, não é? Está aqui, aparece para evitar a erosão. A erosão já sabem o que é. A areia vai avançando a areia e vai destruindo os campos agrícolas. E o rei, ao construir o Pinhal de Leiria, o que é que ele fez? Impediu que as areias avançassem, não é? Porque as árvores criam raízes e não deixam a areia avançar. A areia ficou por ali parada naquela zona das praias e todos os outros campos são aproveitados para a agricultura. Portanto, vejam que por isso é que eu vos digo que o rei Dom Dinis era um homem inteligente. Portanto, era do século XIII, mas era um homem que tinha perspectiva, tinha visão de futuro, ok? Não se esqueçam disso. E então, este assunto todo que tivemos aqui a ler tem a ver com o quê? Atividades económicas, bélicas ou sociais? Bélicas tem a ver com a guerra. E aqui não se trata de guerra, né? Trata-se de defender os barcos dos piratas. Atividades sociais também não é. Eu penso que isto tem a ver mais com a parte... Portanto, vamos lá ver aqui. Ler outra vez com atenção para a gente não se enganar. Na agricultura, mandou desbravar os matos e secar pântanos para aumentar os campos de utilização agrícola. Portanto, isto não tem nada de social, isto é económico, né? Havendo mais campos agrícolas, há mais comércio, há mais venda de produtos. Mandou semear pinhais, o litoral e a vitalização entre os rios e o pinhal. Na pesca, ora, isto também é económico. No comércio, isto também é económico. Portanto, vejam que este assunto, sem dúvida, tem a ver com a economia. Portanto, vamos escolher aqui a primeira opção. Certo? Pronto, está aqui verdinho, quer dizer que está certo. Agora, vamos saber um bocadinho mais. É o poema completo. É o poema Ai Flores do Verde Pinho. É o poema de Dom Dinis completo. Não sei se querem ouvir, se não, mas isto também já estamos no último exercício. Podemos... Ai flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo. Ai, Deus, e o é? Ai, flores do verde ramo, se saberes novas do meu amado. Ai, Deus, e o é? E o é, onde é que ele está? Novas está? do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Ai, Deus, e o é? Se saberes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado. Ai, Deus, e o é? Vós me perguntades pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é sano e vivo. Ai, Deus, e o é? Vós me perguntades pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é vivo e sano. Ai, Deus, e o é? Portanto, o poema é interessante, não é? Porque é uma rapariga, está apaixonada, quer saber do seu amado e está-se a sentir enganada, não é? Porque o amado nunca mais lhe apareceu. E ela, coitada, está triste e pergunta: ai Deus, e o é? Onde é que ele estará? Ai Deus, e o é? Onde é que ele está? Porque é que ele não cumpriu o que combinou comigo, não é? E depois aparece a resposta. Se saberdes novas do meu amigo, aquele que me mentiu, do que pôs comigo, que combinou comigo. E então vem a resposta. Ele é vivo e sano. E eu bem vos digo que é vivo e sano. Portanto, ele está vivo, não morreu. Só que não quer aparecer mais. Pronto, não quer aparecer à dama. Portanto, isto é um poema feito por Dom Dinis, no século XIII. É interessante, não é? Como é que aquelas pessoas já naquela altura, não é, sentiam também os sentimentos de amor e de afeto, não é? Como todos nós sentimos, porque somos seres humanos, não é? Todos nós temos essa faculdade, essa capacidade de amar e ser amados. Portanto, aqui no último exercício, o que é que nos aparece? Completa o texto com as expressões corretas. O rei era o senhor mais poderoso do reino, a coroa e o cetro, que é aquilo que o rei segura na mão, eram os símbolos do seu poder.
O rei tinha a obrigação de aumentar, conquistar ou governar. Governar. O reino, cabendo-lhe decidir da paz e da guerra. Fazer o quê? Leis gerais, torneios ou reuniões gerais. Ele podia fazer reuniões gerais, mas também podia fazer leis gerais. Eu aqui já estou aqui em dúvida. Qual será que está certa? Mas eu agora, como estamos a falar de justiça, eu vou para as leis. Fazer leis gerais, aplicar a justiça suprema e cunhar espadas, armaduras ou moedas. Moeda. Cunhar, fazer moeda. Neste seu dever, o rei apoiava-se no seu criado, no seu conselho ou no capelão, que é o homem da igreja, o padre. Não, ele apoiava-se no conselho. E nas cortes. Se os problemas fossem de difícil resolução, não é? Se fosse um caso de guerra, uma coisa mais... Eles aí chamavam as cortes, não é? Então tinham os conselheiros. O rei vivia rodeado da sua mãe, corte ou esposa. Ora, a gente ao pormos corte já está lá tudo. Está a mãe, está a esposa, porque a corte são todas as pessoas que vivem junto ao rei, da família dele, não é? Que com ele convivia de dia nas caçadas, torneios e jogos de xadrez. E à noite, nos saraus, onde se cantava, dançava e recitava poesia. A corte de que rei estamos a falar, Dom Dinis, foi a mais brilhante do século XIII, em termos culturais. Não se esqueçam que nesta altura já não havia guerra com os mouros, então este rei teve muito mais tempo para se dedicar a outras atividades, desenvolver o reino, etc, etc. Enquanto que os primeiros tiveram que se dedicar à guerra, porque enquanto não conquistamos o Algarve, faltava-nos aquela parte toda do território e os muçulmanos tinham que ser expulsos da Península Ibérica, não se esqueçam disso. E pronto. Então a corte de Dom Dinis foi a mais brilhante do século XIII em termos culturais, pois o próprio rei foi poeta e trovador. E, consequentemente, preocupava-se em dinamizar a cultura portuguesa. Portanto, não se esqueçam que este homem fundou a língua portuguesa. A partir deste rei, Dom Dinis, todos os documentos são escritos em português. Já não aparece lá latim, só as missas é que eram dadas em latim. O resto era tudo português. Ok? Portanto, a nossa língua é uma língua muito antiga. Por isso é que ela é difícil de aprender. Porque ela tem muitas particularidades curiosas, não é? Nossa língua é uma língua que recebeu influências de muitas línguas, de todos os países com os quais contactamos. Quando dermos agora os descobrimentos, vocês vão compreender porque é que a nossa língua é tão rica e tão difícil, não é? Porque nós temos acentos, temos cedilhas, temos uma série de sinais, sinaléticas, para fazer sons diferentes com a boca, sons esses que são difíceis de fazer. Há pessoas que não sabem fazer. Portanto, por exemplo, os ingleses não conseguem dizer portimão. Dizem portimão, mau. Dizem com a boca, mas portimão é nasal. É um som nasal, tem que ser feito com o nariz. E as pessoas não sabem, não falam com o nariz, falam com a boca. Estão a ver? Nós temos certas particularidades na nossa língua. Por exemplo, outra palavra muito difícil que eles têm para dizer, os ingleses e os estrangeiros. Cordilheira. Cordilheira. Este som, se tu não meteres a língua no sítio certo, o som não sai. E, portanto, há aqui sons que a nossa língua, a pouco e pouco, com o passar dos séculos, foi aprimorando e hoje em dia, não se esqueçam que o português foi criado numa altura em que a língua era considerada uma forma de arte, tal e qual como a pintura, a escultura. Portanto, falar corretamente só mesmo as pessoas instruídas e cultas, não é? Portanto, a língua portuguesa, como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. E com esta frase acabo a aula e dou muitos beijinhos e abracinhos, como dou sempre aos meus alunos, e queria-vos pedir um favor muito especial. É vocês portarem-se bem nas aulas síncronas. Vocês portarem-se bem significa vocês estarem na aula, tal e qual como estão, quando estamos na escola. Não desligar os microfones dos professores, não se levantar da cadeira e ir buscar uma Coca-Cola. Portanto, há uma série de coisas que vocês têm que melhorar, não é? Aqui nestas aulas síncronas, porque nós, os professores, não é? Estamos aqui para vocês, mas tem que haver regras.
tudo tem que ter regras, porque senão entramos no caos, entramos na confusão. Pronto. Muito obrigado a todos e até à próxima aula.